Evangelho que escrevera João, capítulo de número 3. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele toda a Judéia e toda a província próximo ao Jordão, e era por ele batizado nas águas do rio Jordão, confessando publicamente os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus suscitará filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento dos vossos pecados. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar nem as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, que limpará a sujeira da eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca mais se apagará. Com estas palavras do Evangelho de João, do Evangelho de Mateus, aliás, capítulo de número 3, eu quero abraçar a grande família de Deus, a família evangélica, católica e espírita, que nesta bela manhã de sexta-feira, dia 21 de junho, voltam a formar conosco a corrente da fé sobrenatural. Bom dia, Espírito Santo. É gostoso levantar pela manhã, olhar para este céu lindo de inverno e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo da verdade. Porque tem espíritos que é da mentira, da confusão, da falsidade. Mas nós apresentamos um espírito diferente, a terceira pessoa da Trindade augusta e divina. O Espírito Santo é Deus, é consolador. O Espírito Santo é orientador da noiva, que crê em sua presença, que valoriza a sua permanência dentro de nós. Este é o Bom Dia, Espírito Santo.
Estamos falando através de uma rede de rádios para todo o Brasil, América Central, do Norte, do Sul, Europa, Ásia e África. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, onde produzimos os nossos programas. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção. E pela Voz da Bênção, de hora em hora, o missionário Daniel ora, fazendo uma oração por aquele horário, por aquele momento. Estamos pela ICB Rio Grande do Norte, Natal. Estamos pela 98.3 Gospel, a mais nova emissora gospel do Brasil, da Bahia e região metropolitana, 98.3. Estamos pela Rede Dias Dávila. Estamos também pela Missão Gospel Rede Ide e Pregai, com o evangelista Edinaldo Santos. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Estamos aqui porque temos uma missão a cumprir e queremos cumpri-la bem para sermos um dia chamados servos bons e fiel. Aleluia! Pessoas de todo o Brasil já chegam para estar conosco. ICB Bahia, já estão ali conectados. Claudete Aparecida da Silva, diretamente de Juiz de Fora. Elson Costa, nosso diretor-geral. Mônica Santos, nossa jornalista abençoada, que me auxilia na parte da comunicação espiritual. Vaneide Rosália Souza, também Canela de Fogo. A Elson Costa. Amanda Andrade também apareceu cedo. Obreiro Roberto Creumentes, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que o Brasil passou a acompanhar, a amar, a orar, e muitos mandando oferta, dízimo, voto, porque é através da oferta de louvor que nós mantemos o louvor e a adoração 5 horas da manhã por esta rede conectada com a internet para todo mundo. Aqui é árvore frutífera. Aqui é chuva seróide temporã, aqui é água limpa, aqui é a voz do Espírito para o seu espírito. É o Espírito do homem transmitindo o Espírito de Deus para o seu espírito abatido se animar, se antenar e estar ligado com o mundo espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, mas o homem precisa da presença, da glória, da palavra de Deus. É assim que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia, podemos dizer, é a boca de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou, e habita, e habitará entre nós, ontem, hoje, amanhã, e também nas ruas de ouro em Nova Jerusalém. Este que vos fala é o evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo, da Igreja do Sobrenatural, Igreja Casa da Bênção, Igreja Tronco, Igreja Revelada, Igreja que traz a todos a mensagem poderosa do sobrenatural. A partir de agora pode me enviar uma mensagem digitada e nós estaremos anotando, escrevendo o seu pedido
no livro que abala a Bahia, o livro profético dos anjos, que está no altar da sede no bairro da Liberdade e também no altar da Catedral da Bênção. Livro dos Anjos. Mande o número do processo que você tem naquela demanda, o nome da rua onde é um local violento, o nome da cidade, seu sobrenome, para que haja quebra de maldições, passado e presente, para que o seu futuro seja diferenciado, haja uma diferença. Mande para mim seu pedido de oração. Este é o número do socorro. Anote em sua agenda, anote na porta da geladeira, no espelho do guarda-roupa, para que você nunca esqueça que há um número chamado Telebênção, Telezap, comunicação com quem comunica o lado espiritual. Tá bem? Anote aí, 71 99 711 78 81. Anote este número, faça seu pedido de oração pela filha, pelo filho, pelo marido, pela loja, pela empresa, pela demanda, por aquela pessoa que lhe persegue tanto. Tem pessoas que têm incorporado nelas o espírito de perseguição. Gosta de perseguir. Tem outros que se sente perseguido sem ter ninguém lhe perseguindo. Problemas psíquicos e espirituais. Às vezes você pensa que tem alguém te perseguindo, é você mesmo o seu maior inimigo. Ouviu o que eu falei? Então mande o seu nome. Mande o nome da pessoa que lhe persegue, que o Espírito de Deus enviará um anjo para persegui-los, para os derrotar. Tá bem? 71 é o código de Salvador, Bahia. 99 711 78 81 é o Telebênção. Deus abençoe pastor Rogério, diretamente de Brasília, já chegou para estar conosco. Pastor Alexandra Miller Oliveira, também diretamente de Brasília, pastora da nossa Catedral Mundial. Deus abençoe. Deus abençoe o Brasil, que acorda para dizer bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Anote este telefone, é para jejum, oração, colocar o nome no livro dos anjos e orar por você. Eu não atendo telefonemas. Mande mensagem digitada pelo WhatsApp, tá bem? Pelo Telebênção, tá bem? E eu vou lhe responder. Você sonhou um sonho perturbado ou perturbador? Você sonha com morte, com coisas ruins, bozoca, timbó, despachos, feitiçaria? Você sonha muito com quem já morreu, cemitério? Você tem sonhos malignos como teve Faraó, como teve Belsazar, como teve Nabucodonosor? E você às vezes não entende os sonhos? Mande uma mensagem digitada contando e eu vou estar orando por você e dando a interpretação, tá bem? Neste mesmo telefone, 71 99 711 78 81. São dons que Deus me deu, não para ganhar dinheiro. São dons que Deus me deu para abençoar. A Bíblia diz que os dons são dados
para edificar a igreja, para que seja útil. Eu não posso ser um servo inútil. Eu tenho que ser um servo útil para ajudar você no rolo, nos nós, nas encruzilhadas da vida e caminhar com a presença do amigo Espírito Santo. Combater o medo pastor escreve ali, o pastor Rogério, uma mensagem longa. Deus abençoe, Rogério. Tercília Ferreira já chegou para estar conosco. Pastor Alexandra ali colocando as mãos postas, mãos de oração. Maristela Ambar já chegou para estar conosco. Sejam todos bem-vindos. O telefone é 71-99-711-7881. Vaneide Rosália dos Santos também já chegou para estar conosco. Sejam todos bem-vindos. Espírito Santo. Pega aí agora um copo com água e apresenta a Deus, para que esta água seja ungida com a unção da radioterapia. Sabe o que é radioterapia, não? Quimioterapia, iodoterapia, antibióticos, cálcio, fósforo, vitaminas, complexos. Apresenta a Deus aí esta água. Foi através das águas do Jordão que Naamã foi curado da lepra. Lepra, doença contagiosa, a doença mais antiga do mundo, misericórdia. Lepra. Lepra no corpo, na pele, na alma, na mente. Leprosos. E cura as lepras. Pega o copo com água aí e consagre a Deus. Foi através das águas que o cego lavou os olhos e voltou vendo. Foi através das águas em Betesda que os paralíticos desciam os coxos e eram curados pelo mover das águas. Aleluia! A Bíblia diz que o Espírito de Deus movia sobre a face, não do vento, mas das águas. Aleluia! A Bíblia fala que para castigar Faraó, as águas transformaram-se em sangue e houve um mau cheiro terrível no Egito. As águas amargas tornaram potáveis. O Mar Vermelho obedeceu o cajado do pastor Moisés. As águas em Caná da Galileia transformaram-se em festa para o povo que estava no casamento em Caná. Quando feriram o peito de Jesus, saiu água e sangue. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como a voz de muitas águas. O homem é 60%, mais de 60%. Água. A bênção é representada também pela chuva temporã e seródia. A Bíblia fala que da rocha saiu água. A água representa o Espírito Santo de Deus. E quando você apresenta um copo com água, uma jarra com água, uma garrafa com água e crê, ela é transformada em remédio natural, medicamento natural, remédio espiritual, medicamento espiritual.
Você bebe e recebe a bênção poderosa de Deus. Sonhar com água limpa é sonhar com riquezas espirituais. Sonhar com água suja é sonhar com pecado, miséria e todo tipo de mal. Água representa o Espírito de Deus. É uma das 7 simbologias do Espírito Santo. A água é boa. A água lava. Jesus falou que aquele que tem o Espírito Santo do seu interior, lá do âmago, fluirão rios de água viva. Lá em Isaías 54 diz que o nosso reservatório de água, aleluia, espiritual, forma dentro de nós um tanque, está lá na Bíblia, um tanque, para saciar a sede daqueles que vêm a nós. A água em si já é uma bênção. Animais não vivem sem água. Peixes, plantas, homem, natureza, árvores, capins não vivem sem água. A água é a vida do planeta, de nós. Apresenta a Deus este copo com água, apresenta a jarra, mesmo aquela que você vai fazer suco de graviola, de carambola, de limão, limonada, até sem açúcar. Apresenta a Deus uma jarra com água, 1 litro com água, uma garrafa, um copo. O importante não é a quantidade, é a fé que você vai usar. Porque esta água orada, ela torna água benta. Ela torna-se água fluidificada pela presença do Espírito de Deus. Tá bem? Creia no que eu estou te dizendo. Lave estes joelhos inchados, é com você mesmo. Lave estes pés feridos. Lave esta cabeça perturbada, quente e atormentada pelos hormônios do pecado. Lave estes ombros doloridos e profetiza a cura divina. Creia no que eu estou dizendo. Deus está falando com alguém. Quem beber desta água, decanta lebais, Jesus falou, nunca mais terá sede. Mas missionário, ele falou no sentido físico. Mas esta água é física com a unção do sobrenatural. Então, é uma água abençoada. Jesus falou para a mulher que estava em Samaria, à beira do poço de Jacó: quem beber da água que eu lhe der. Água potável? Sim. Água da vida? Sim. Espírito Santo? Sim. Água que cura? Sim. Quem beber desta água nunca mais terá sede. José Francisco, estou ligado no Bom Dia Espírito Santo. Jair Francisco, José Francisco, Eunice Salles, Dalva Rodrigues, apresenta a Deus o copo, a garrafa, o litro, o tonel com água, e assim diz o Senhor que o Espírito dele sempre move por cima das águas. Apresenta a Deus aí também o seu celular, notebook, ferramentas de trabalho. Apresenta a Deus a chave do carro, viu? Da Topic. Sabe o que é Topic? Do Jeep. Da Rural Willys. Rural? Do Opalão velho. Apresenta a Deus aí agora a chave do carro.
do ônibus, você que vai sair de viagem hoje, vigia, viu? Não enche a cara de licor, não, porque senão o diabo enche a sua mente de coisas negativas. Apresenta a Deus a chave do carro, da moto, para que você vá e volte com a família abençoada. Porque às vezes naquela bifurcação, naquela curva, há um espírito maligno de morte. Transforma o seu veículo em uma carruagem de fogo invisível. Apresenta a Deus a chave da moto, do carro. Bora! Apresenta a Deus seus documentos, papéis. Apresenta a Deus aquelas caixas com medicamentos para que haja cura física pela ciência, porque a ciência também é de Deus. Apresenta a Deus aquelas caixas com medicamentos, principalmente antibióticos, para que combata as bactérias resistentes. Apresenta a Deus a aliança do seu casamento, que o adultério quebrou, que o adultério destruiu, que a carnalidade destruiu, que a obesidade destruiu, que a violência destruiu. Apresenta a Deus também um pouquinho do azeite para a santa unção, segundo a medida da fé. Apresenta a Deus esta caneta, jovem, mãe de adolescentes e pai de adolescentes, dos estudantes que vão fazer a prova do Enem, aquela pessoa que vai fazer concurso público, aprenda uma coisa: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Apresenta a Deus a caneta. Deus fará você lembrar do gabarito correto daquele concurso. E a sua bênção chegou pela ajuda da fé. Caneta azul, caneta preta, vermelha parece-me que não é permitido. Forma dentro da sua casa o altar da fé profética. O altar da fé que remove montanhas. Tá bem? Corra lá, pegue a caneta, pegue o óleo, pegue a água, pegue o celular, pegue as chaves. Deus é Deus de já. É Deus que quer ver a fé, a atitude e a manifestação da nossa crença pela sua palavra. 5h32. Vocês que estão me ouvindo pela Rádio Cruzeiro da Bahia, Rádio A Voz da Bênção e a 98.3 Gospel para toda a região metropolitana de Salvador. Aqui quem vos fala é o evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo, da Igreja do Sobrenatural, Casa da Bênção de Deus. Vamos louvar a Deus formando o maior coral musical do Brasil, através desta rede de rádios, através também do Facebook, do YouTube, do Instagram. Vamos cantar, porque hoje é dia de cantar. Quem canta, seus males espantam. Canta Marisete, canta Soraya. Soraya apareceu ali agora. Canta Vaneide, canta Dalva. Canta Brasil, terra boa. Canta Salvador, terra que mana leite e mel. Terra de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Todo mundo cantando. Canta coral. Canta músicos. Canta evangelista Walter.
Canta Vaneide. Canta Soraya com essa voz de fuinha. Canta Paulo. Silas, André. Canta Sulamita. Coloca a Daça aí para cantar. Acorda, Daça. Acorda. O André. Canta, André. Canta, Teles. Canta, Amanda. Bora, Amanda. Ah, eu levantei agora, missionário. Não quero cantar. Canta em nome de Jesus. Canta, Vanei. Canta, padre, pastores. Canta, Tercília. Não é para cantar só na igreja, não, Tercília. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Canta, bata palmas, bata o pé, entra no reprepré, aleluia. Bata o pé, entra no reprepré. Canta, Rosiane. É o coral internacional. Canta, Jair Francisco. Bora! Solta o queixo. Eita! Hoje é hoje! Sexta-feira, dia 21. Cadê a bonequinha, Edneide? Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo em forma de coral, dizendo: para sempre seja louvado Rosiane Vieira. Hoje é sexta-feira. Atenção, Salvador. Candeias, Camaçari, Dias Dávila, Pojuca, Catu, Madre de Deus, Ilhas. Atenção, povo da Avenida Bonocô, Vale do Ogunjá, Vasco da Gama. Atenção, povo da Avenida Paralela do Leparque, Joana Angélica, 7 de setembro, Baixa dos Sapateiros. Atenção, povo da Estrada Velha do Aeroporto, Avenida Paralela Suburbana. Atenção, povo da grande região da Orla Marítima, da Dom João VI, da grande região da Rua Minas Gerais, Rua Paraná, Rua Pará. Atenção, povo da Avenida Princesa Isabel, Ladeira da Barra, Ladeira da Praça, Ladeira do Funil, Ladeira do Alto do Cruzeiro também. Atenção, povo da BR, porque hoje, eita glória, cantando, marchando, Vaneide está falando ali sobre cantar e marchar. A Bíblia diz aos filhos de Israel que marchem, é marchar, pisando na cabeça do cão. Então, hoje é dia 21. Na numerologia de Deus, Deus é matemático também. Por isso ele é dono do ouro e da prata. Deus é matemático. Deus é economista. Deus é governo em todas as áreas. Ele é pai, ele é mãe.
Então, na numerologia bíblica, o número 21 representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 vezes 7, 21. Hoje é um dia apostólico, profético. Hoje é um dia sobrenatural, diferente dos outros dias. Por que diferente, missionário? Vou lhe explicar. Porque está no altar da Catedral da Bênção, no Largo das 7 Portas, 446, na Lima e Silva 116, no coração do bairro da Liberdade também, a tenda de Moisés. O que é a tenda de Moisés? Moisés foi o maior pastor de todos os tempos. Ele foi pastor de 3 milhões de membros no deserto, aonde não tinha mercado, nem padaria, nem rede de esgoto, nem fábricas, nem hospital, nem sanatório, nem manicômio, nem prostíbulo. Era uma multidão dependendo do cajado da oração, do campo espiritual que estava dentro e em volta daquele profeta, Moisés, aquele que foi tirado das águas. Moisés quer dizer o que foi tirado das águas. E lá no deserto, quando ele pastoreava a casa da bênção do sobrenatural do deserto, ele tinha uma tenda, a glória de Deus manifestava ali. Às vezes ele atendia na porta da tenda, às vezes ele atendia dentro da tenda, coberta com lilás, vermelho, azul, branco, amarelo. E as pessoas entravam na tenda e ele atendia particularmente cada pessoa. Na tenda havia relâmpagos, trovões e a nuvem de Deus parada ali para abençoar aquele povo. Por isso que Deus me deu a revelação da tenda de Moisés, no altar da catedral e da sede. É uma super campanha corrente, é uma novena, podemos dizer assim, ou uma trezena, ou uma quinzena. São dias diferenciados. A tenda está no altar para você passar e receber as ministrações. Aprenda uma coisa: a obra de Deus é a mesma obra. Jesus falou que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ontem é passado, hoje é presente, amanhã é futuro. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Ele, Deus, na instrumentalidade humana. Ele anda, ele fala através daqueles vasos que ele levanta para implantar o reino. Então, o Espírito de Deus que estava sobre Moisés é o mesmo. Hoje não tem mais Moisés homem. Ele morreu, ele foi levado para o céu. Mas a obra continua em cada geração, através dos servos, dos atalaias, dos profetas verdadeiros, que têm a visão, como ele tinha, de cuidar do rebanho de Deus.
o deserto da vida, o deserto das necessidades são os mesmos problemas. Vem estar conosco. Hoje é um ponto facultativo para quem trabalha no município, no estado. Muitos estão arrumando para viajar por causa do feriado. Vem à igreja hoje. Antes de você viajar, para você passar pela tenda. E eu falo com você nunca mais. Sabe o que é nunca mais? Para sempre. Nunca mais sua vida será a mesma. Aquele povo lá do deserto, quando entravam na tenda, eles eram tocados pela nuvem de Deus. Por isso que quarta-feira, quando eu ministrava na tenda, havia um ambiente diferente. Um perfume estabelecido no ar, uma glória. E as pessoas choravam, tremiam, falavam línguas estranhas. Muitas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Hoje tem muita gente batizada com gelo, com fofoca. Só sabe falar fofoca, fazer fofoca depois que tornou cristão, porque é batizado com fofoca, porque o pastor é um fofoqueiro. Às vezes é batizado com derrota, porque o pastor é um derrotado. Eu estou falando de uma renovação, de uma experiência. Tem pessoas que vivem a experiência da avó, da tia, do pai, da mãe, do testemunho que ouviu. Mas você precisa e precisará ter, para vencer os dias maus, a sua experiência própria com Deus. A mudança de vida. Uma operação de cura divina. Um milagre na vida do seu genro, da sua filha, da sua nora, do seu filho, da sua enteada, viu? Então venham estar conosco. Aproveite o meio feriado hoje. Ponto facultativo. Vista a sua melhor roupa. Se apresente ao Rei dos Reis. Bonito por fora e bonito por dentro pela fé. Teipache andecais. Faça sua chapinha, seu cachinho. Use o seu melhor perfume, sua melhor sandália, bolsa. E venha chique. Como se você fosse para um encontro, para um passeio, para um lazer, para uma festa. A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E venha para a igreja. Venha de Uber, de táxi, de mototáxi. Venha daquele aplicativo 99, tem o 99 agora. Venham caminhando. Vocês que moram aí na Saúde, no Jardim Baiano, na Baixa dos Sapateiros, na Barroquinha, na Praça da Sé, no Pelourinho, em Nazaré, Vila Laura, Santa Rita, Santo Agostinho, Barbalho, Macaúbas, Baixa de Quintas, Cidade Nova, Boiadeiro, aí por trás da rodoviária antiga. Venha ter uma experiência com Deus, porque senão você não vence. Porque eu tenho vencido há 56 anos? Por causa das experiências. Das marcas do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele falou: eu trago comigo as marcas do Evangelho. Aleluia. Boas. E os perigos e as batalhas que ele enfrentou, e Deus lhe deu vitória. Às vezes a gente tem que ter marcas de transformação, de cura, de milagre, para a fé
ser sobrenatural? Hoje, dia 21, 8 horas da manhã, Deus vai falar com você. Na hora que você entrar na tenda, o ressecamento, angina, o infarto, a hérnia, a depressão, a labirintite, o nódulo no seio, na tireoide, nos testículos, a infecção, o cisto, a infertilidade, a diabetes, a pressão alta, baixa, vai sair de você no momento da bênção. Não havia nas tribos de Israel nenhum enfermo que passavam pela tenda e pelo caminho da fé. Atentai, esta é a maior campanha do meu ministério. A tenda de Moisés, a tenda do sobrenatural. Para você ter uma mudança de raciocínio, de pensamentos. E hoje é dia também da quebra das maldições, herdada, adquirida ou mandada. Aproveite o meio feriado hoje, sexta-feira. Antes de viajar para a fazenda, para o sítio, para a roça, para o interior, faça a viagem espiritual. Faça a viagem espiritual, vindo à igreja do sobrenatural. Largo das 7 Portas, 446. Lima e Silva, 116. Missionário Daniel, já fui quarta-feira e recebi uma bênção. Volte hoje. Esta campanha começou dia 19 de junho e ela vai até 19 de julho, sempre nas quartas-feiras, nas sextas e nos domingos. Eu não posso ir hoje, missionário, já estou comprometido com alguma obrigação cotidiana. Então, o domingo, dia 23, tá bem? Ou na catedral ou na sede. Aproveite a revelação da tenda. Você vai ter uma experiência. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Você quer voltar a ter o dom de línguas estranhas, de profecia? Você quer ter uma experiência? Não é ir deitada no sofá, não, viu? É esforçando, caminhando, e assim você verá, receberá, sentirá o impacto da glória de Deus. Atenção, Salvador, para esta convocação hoje, dia 21, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. E não deixe o diabo, seu adversário, viu, te enganar, fazendo você errar a porta. A porta é da casa da bênção, a igreja que quebra maldições, que entrega o óleo e que crê no sobrenatural. Vamos louvar com Miriam, vamos. Estamos pela 98.3 Gospel, falando para toda a região metropolitana. Aleluia! A Cruzeiro está no ar, a Gospel chegou agora. A Rádio A Voz da Bênção comunica com a América do Norte. Esta é uma obra espiritual. Canta, Miriam! Hoje é hoje, Lisete, pastora. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus
Deus que faz tudo e tudo ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou. Aqui é ele, o evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo. Você me achou aqui. Hoje eu estou, de Doriel. Porque Faraó e seu povo verão o que sou. Sou o que sou. Sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou. Deus abençoe, pastor Antoniete Nogueira. Por isso que eu falo com vocês. Ajuda-me a continuar aqui. Quem patrocina a obra que eu faço é o leite das ovelhas fiéis a este ministério. É a lã, dízimo e oferta. Quem prega através das minhas cordas vocais são as ovelhas que entendem o mundo espiritual. Abra o seu coração e mande uma oferta, um dízimo, um voto. Tá bem? Segundo a medida da fé. O importante não é o tamanho da semente, é a terra onde você planta para formar uma árvore de vida em todas as áreas. A bênção é de graça? É. Jesus pagou o preço. Mas nós temos conosco um compromisso de pregar o evangelho por esta rede de rádios. Manter a porta da igreja aberta, a luz acesa, a água paga e os compromissos. Entenda como é importante você participar do ministério do reino de Deus na terra. Só a eternidade te revelará a obra que você fez, porque cada um de nós recebemos talentos, dons. A Bíblia chega a dizer que a uns receberam 5 talentos, outros 10, outros 1 talento, ou algumas gramas de 1 talento. Muitos fizeram prosperar os seus talentos, mas teve um que cavou e enterrou na terra. E o Senhor, quando veio, perguntou: o que você fez com o talento que eu te dei? E ele disse: eu enterrei porque tinha medo. E ele falou: por que não entregou nas mãos dos economistas, dos administradores, para eles fazerem prosperar o que eu te dei? Eu quero lhe dizer uma coisa. Às vezes, quando você aceitou Jesus, batizou, foi para a igreja, você fez voto, viu, Jesse Vitor? Agora aprendi seu nome. É moça, é mulher. Jesse Vitor. Deus te abençoe, filha. Então, ponha este talento. Não importa o valor. Pregue o evangelho. Faça alguma coisa por esta geração incrédula e perversa em que nós vivemos, em nosso tempo. Ganhe almas. Às vezes você fez um voto de evangelizar, mas nunca evangelizou. Você fez um voto de ir, mas nunca foi. Eu estou indo aqui agora por todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania, até na Austrália me acompanha, na Turquia. Pregue o evangelho. Dentro da sua fé, visão e possibilidade, mande uma oferta. Ó, o número do Pix aí, ó. Anote o número do Pix. 7199186232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Porque em seu nome, missionário, porque chega em minhas mãos e eu pago compromissos
todos os dias. Ame a obra de Deus. Missionário, eu ganho tão pouco. Ser fiel no pouco, sobre o muito ele te colocará. Não importa se é 10 reais, 20 reais, 50, 100 reais. Faça um voto a Deus. Ou uma oferta a Isaac, aquela que dói, aquela que você chora, aquela que você arranca das entranhas e consagra a Deus por uma causa, como fez Abraão. Você é filha de Abraão, você é filho de Abraão. Siga o que fez o pai Abraão. Ouça a voz do Espírito, que é o mesmo Espírito que estava sobre Abraão. Abraão entregou na mão do sacerdote dele. Não foi de sacerdote alheio. O seu dízimo. Jacó seguiu o conselho e a visão do pai, como Isaac também cumpriu. Então, pregue o evangelho. Você fez um voto. Deus ama votos. Ontem eu preguei aqui sobre voto. Voto do casamento, voto nas águas batismais, todo tipo de voto. Você votou, você não é obrigado a votar. Mas se votou, cumpra. Vá até o fim. Faça. Às vezes você fez um voto de evangelizar. Aí você nunca saiu da sua cidade nem da sua casa. Mas no livro das obras está anotado o seu voto. Ponha esta bênção em minhas mãos. Desenrola este rolo que às vezes travou a sua vida porque você prometeu e não fez. E no mundo espiritual não passa por desapercebido. Deus é Deus de princípio. Se votou, cumpra. Informa Jesse Vitor. Coloca aí, ô Jesse, no seu aplicativo, seu rosto, filha. Você colocou aí o quê? Um sol? Então, aí está o número do Pix. Tá entendendo, Carla? Dicionário, voto é campo espiritual. Ontem eu preguei Salmo 116. Se votou, cumpra seu voto. Ouviu bem? Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Abraão votou e cumpriu. Ana votou e cumpriu. Quem mais? Gideão votou e cumpriu. A viúva de Serepta votou e cumpriu. Voto. Vou fazer. Faça. Ainda que lhe dói. Você arranca de si, mas cumpra seu voto, tá bem? 6h02. Se alguém votou, cumpra seu voto. É isto aí, ninguém é obrigado a votar. Nem o voto do casamento, nem o voto de oferta, não. Nem o voto do batismo, mas se votou, você é chamado de servo bom e fiel, tá bem? Vaneide Rosália Souza Santos, seja bem-vinda, filha de Abraão. Aqui é um culto, e o culto tem que ser completo. O culto tem oferta. E eu profetizo na visão que Deus me deu, um cofre, um gasofilácio de ouro, ao lado do sofá bege, na sala de sua casa. Deus está falando, e a estrela de Davi, brilhando, deixa a glória de Deus entrar. Faça um voto de mandar uma oferta, um dízimo, uma bênção. O número do Pix aí, ó, 7199186232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Vamos ouvir esta canção tão gostosa de se ouvir. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor.
trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. A minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. O chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. O chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor no meu... 6h05, programa é o Bom Dia Espírito Santo da Bahia para todo o Brasil. Na palavra do evangelista missionário Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo. Pessoas aqui ligando para mim. Claudete Silva, paz do Senhor, bispo, estava orando, gostaria de pedir algo. E ela fala alguma coisa aqui, depois eu vou ler, porque é uma mensagem longa. Shalom, paz e graça, Deus continue vos abençoando. Gratidão. Joel dos Santos Ribeiro, são gente pedindo a inclusão de seus nomes no livro profético de oração dos anjos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 3. Ontem, uma irmã me perguntava, missionário Daniel, o que é comida sacrificada a ídolos? Comida sacrificada a ídolos é toda carne e bebida, não importa, que foi sacrificado a um ídolo, a um Exu, a um caboclo, a uma entidade, ou a um ídolo. O apóstolo Paulo falou, para nós afastar do sangue, comer sangue, do animal sufocado, porque se usavam na mitologia e nos costumes, sufocar os animais para conservar o sangue dentro, para depois comer. Então ele falou, para nós afastar de sangue, carne sufocada, todo tipo de comida ou bebida sacrificada a ídolos, e do adultério. Foi um conselho que Paulo deu, pelo Espírito do Senhor. Quando a igreja em Corinto estavam novos convertidos vindo para a congregação, eles queriam trazer o costume da mitologia para dentro da igreja cristã. Paulo falou, não, eu não vou louvar vocês nisso, isto está errado. E ele chegou a dizer, quem tiver fome, come em casa, viu? Comida, bebida sacrificada a ídolos é como um adultério. Sai dela, povo meu. A gente vê práticas de muitas seitas e religiões, coisa sacrificada a ídolos. Você comer uma comida típica do tempo, amém? Abençoe e coma. Mas se for consagrada a um ídolo, mesmo que aquele ídolo tenha sido um apóstolo, por que Deus sumiu com o corpo de Moisés? Moisés era um grande profeta. Para o povo não fazer dele idolatria. Aí Deus sumiu com o corpo de Moisés, que estão procurando até hoje, ninguém sabe. Porque a idolatria é um pecado que faz Deus chorar. Trocar um pedaço de gesso de madeira
ou a foto de uma pessoa que já morreu por Deus é uma blasfêmia. Comida sacrificada a ídolos. Sai fora, viu? Se você compra uma comida típica do tempo e abençoa e come com a sua família, amém. Mas se for com ladainha, rezas, adorando e invocando um ídolo, sai dela, povo meu. A Bíblia diz, para nós sair fora, afastar da carne sufocada, do sangue e do adultério. Era uma prática, e é até hoje, infelizmente, né, de muitas seitas, de muitas igrejas, de muitas religiões, sacrificar animais e comer a carne dos animais em nome daquela entidade ou em nome daquele ídolo. Sai fora, sai dela, povo meu. A Bíblia condena comidas sacrificadas a ídolos. Tá bem? Estamos hoje próximo à véspera de São João, que é festejado aqui no Nordeste do Brasil. Vigie, viu? Para que o mal não torne a ficar pior em sua vida pela prática da desobediência à palavra de Deus. Ame a Deus de todo o seu coração, um único Deus, um só Deus. Um só Deus, pastor? Jesus. Uma só fé, fé em Jesus. Um só batismo, um batismo bíblico. Não tenho dois batismos, é o bíblico, depois de adulto mergulhado sobre as águas. Uma só fé, um só Deus, um só batismo. Tem dois deuses. Não tem meu santo de cabeça, não existe isso. Nosso santo de cabeça é o Espírito Santo de Deus e não há outro. Atentai! Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. No Egito, na Babilônia, em Roma, na mitologia, nas magias que se existem em muitos países do mundo, até hoje, eles consagram animais, matam, sufoca, tira o sangue, faz outra coisa, ou oferece o sangue àquela entidade, come a carne, faz farofa. Outros comem comidas consagradas a ídolos. Ame a Jesus, viu? Sirva a Jesus. Abençoe sua panela. Você pode ver que Gideão ofereceu uma panela de comida para o anjo e ele recebeu comida abençoada, viu? Atentai. A Bíblia nos ensina, irmãos. E há uma palavra lá em Apocalipse que eu encuco com ela. Ficarão de fora os cães, os imundos. Lá na cidade santa não entra, porque a cidade é pura, de um povo que se purificou de seus erros, entrou pela porta. Ouviu o que eu falei? Então, a Bíblia diz que quem é sujo, suja-se mais, se afunda mesmo. Quem é limpo, se limpe. Tá bem? Entenda a mensagem que eu estou passando. Tudo que você for comer, fazer, apresenta a Deus. E seja para a honra e glória do nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 3. Mateus 3. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, principalmente do Nordeste do Brasil. Soraya está colocando ali espigas de milho, é lógico. Se você, na época desta safra, você comprar milho, amendoins, consagrar e comer, é seu alimento. Mas se você consagrar ao ídolo
que estão idolatrando torna-se comida sacrificada a ídolos. Aí da bênção vira maldição. Quem tem o Espírito de Deus sabe o que eu estou falando. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Interessante, rapaz. Eu vou pregar aqui neste texto a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Pega a sua Bíblia lá no criado mudo, lá no porta-luvas, lá em cima da geladeira, do fogão, na bolsa. Abra a Bíblia. João Batista, eu nem sei o que comemoram no Brasil estes dias. E na França, na misericórdia. Tudo que vem lá da França, rapaz, é coisa adulterada, da luz para as trevas. Da vaidade, do carnaval, da orgia, dos modelos de roupa, de adultério, de prostituição, de casamento indevido. Antibíblico, né? Então abra sua Bíblia. Olha o que foi que o profeta João Batista, eu não sei o que comemoram. Se é a morte de Herodes, aliás, a morte de João Batista, o aniversário de Herodes. Estão comemorando, seja uma coisa ou outra, algo maligno. O aniversário de Herodes, que era um adúltero, ou a morte do profeta, cantando, batendo palmas, festejando a morte do profeta. Não missionar esta festa comemora o encontro de Maria com Isabel. Acenderam uma fogueira porque ela morava nas montanhas. Mas pode ver que o Espírito de Deus que estava dentro de Maria comunicou com o profetinha que estava no ventre de Isabel. Deixa o Espírito Santo te comunicar, viu? Te trazer a catedral hoje para você passar pela tenda da revelação. Às vezes você precisa passar para se libertar da cultura maldita que você herdou dos seus antepassados. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. João Batista foi um profeta. Foi ele quem batizou Jesus. Ele era primo de Jesus. Ele era pastor do deserto. Ele se vestia com roupas naturais de animais de camelo. Ele comia sua dieta, mel com gafanhoto. Ele era uma voz que clamava no deserto. E as multidões subiam de Jerusalém para ouvi-lo. E ele pregava a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele apresentou Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. João Batista era canela de fogo, era sobrenatural, era dos meus. Ele cumpriu seu ministério. Ele foi o último dos profetas que tinham ministério de profeta. Fica um bocado de idiota aí hoje dizendo eu sou profeta. Vai examinar a vida dele para ver o que ele vive profetizando por aí. Ganância, avareza, mentira. Pode ter o dom de profecia. Pela palavra? Sim, parte pregamos e em parte profetizamos. Para você falar que é profeta, você tem que passar pela prova de profetas. João Batista, a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Ele foi o último. E ele apresentou Jesus. Eis o Cordeiro de Deus.
convém que eu diminua. Ele falou, eu vou diminuir, eu vou sumir, mas ele vai aparecer. João Batista, ele batizou Jesus. Batista quer dizer aquele que batiza. João foi o nome dado pelo anjo Gabriel a Zacarias, que era pastor, sacerdote, e a sua esposa, Isabel, era um casal de pastores que moravam nas montanhas. João Batista veio com uma missão, cumpriu a missão e deu a vida pela causa do Evangelho. A versículo de número 11 diz, Jesus veio para ser batizado por ele, porque ele era o batizador do deserto. Homem de Deus consagrado no vestir, no comer, no viver, no andar e no testemunhar e no pregar da palavra. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Não era outra coisa. Não era amendoim, nem milho, nem canjica. Nós temos que aproveitar a safra do tempo e consagrar a Deus, não consagrar a ídolos. Está entendendo, Sidney Santos, Roque Gualberto, Marta Garcia? E em verdade vos batizo, olha o que ele falou, com água para o arrependimento. As pessoas arrependiam, desciam as águas para começar uma nova vida. Aí ele apresenta Jesus. Mas aquele que vem após mim, versículo 11 de Mateus 3, é mais poderoso do que eu. Ele reconheceu. Ele não tinha vaidade, ele não era vaidoso. Ele estava passando aqui para Jesus o cajado. Porque Jesus também era profeta de Nazaré da Galileia. Era um profeta se despedindo, passando para outro profeta. É como Jesus também passou para a noiva, para a igreja, o seu cajado, o seu bastão. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, ide por todo o mundo, pregai o evangelho do reino a toda criatura. Lá em Mateus 10, ele revela, vá primeiro as ovelhas feridas, tristes, perdidas da casa de Israel. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. É uma confissão de fé pública. Mas aquele que vem após mim, olha quem chegava lá, é mais poderoso do que eu. João falou, ele tem mais poder do que eu. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o pão da vida, ele é a porta, ele é o único e verdadeiro caminho, ele é o Salvador do mundo. Ele é o segundo Adão. Ele é o que eu não posso ser. João veio para ser profeta, Jesus veio para ser profeta, salvador, sacerdote, perdoador. Será que vocês entendem o que eu prego? Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, ponto e vírgula. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Olha o que ele falou. Não sou digno de levar nem as suas sandálias. Eu não tenho capacidade, João falou, de carregar nem as sandálias dele. Quanto mais ser igual a ele. Eu posso ter ele, mas não posso ser igual, porque ele é maior do que eu. Não pode ser o discípulo maior do que o seu Senhor. Pode ser na unção,
para fazer uma obra como foi Eliseu. Mas Deus escolhe cada um e capacita conforme a fé. Por isso que nós temos que honrar a placa da igreja, honrar o nosso pastor, orar por ele, pedir a bênção por ele. Aí tem copastor e obreiros que quer ser maior do que o líder, o pastor. Sai dela, povo meu. O homem ganancioso e avarento pensa com a alma da avareza, mas nós temos que pensar com a alma da paz. Está entendendo, Sidney Santos? Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. João falou, não sou digno de levar as suas sandálias. Aí ele traz a maior de todas as revelações do Novo Testamento. 6:25. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Ele falou, mas este que está chegando aqui agora, o filho da Virgem Maria, do seu José, o Cordeiro de Deus, o segundo Adão, a porta, o caminho, o pão da vida, o Salvador do mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Quantos cristãos que não são batizados com o Espírito Santo ainda não tiveram esta experiência? Precisa ter. A igreja primitiva Osana Oliveira venceu ditadores, venceram Herodes, venceram homens maus, venceu Roma, venceu leões, serras, pedradas. Mas eles não morreram prematuramente, missionário, não. Eles viram, foi a glória de Deus rapidamente. A igreja só vence se ela for batizada com o Espírito Santo. A palavra batismo quer dizer mergulho. Mergulhado no Espírito, mente espiritual, olhar espiritual, ouvido espiritual, coração espiritual. Por isso que os hebreus lá em Gósen, quando eles celebravam a Páscoa, eles comiam o cordeiro, os olhos do cordeiro, para ter o olhar de Deus, a mente, os ouvidos, os nervos, só não os ossos, porque é a estrutura eterna da doutrina e do projeto, dos fundamentos, dos princípios. Não quebrar os ossos, nem do Cordeiro e nem de Jesus, porque ossos quer dizer estrutura de princípios. Será que você entende o que eu estou falando? Lá em Gós eles comiam tudo do Cordeiro, automaticamente dizendo que não vivo eu, o Cordeiro vive em mim. Que eu tenha a mente de Cristo, que eu ande como ele andou, ou pelo menos procure a andar como ele andou em minha possibilidade de vida. Ele vos batizará com o Espírito Santo. As igrejas antigamente pregavam sobre o batismo com o Espírito Santo. Hoje não pregam mais, não ministram mais. E as pessoas nem sabem o que é batismo com o Espírito Santo. Mas eu sou pregador da década de 60. Quando as igrejas traziam o povo à frente, falava sobre a necessidade de ter o Espírito Santo. Por isso que você, ao passar pela tenda, você recebe
a ministração do batismo com o Espírito Santo. E muitos têm visões e falam línguas estranhas. Eu estou preparando vocês para a salvação. Não é só cura divina, libertação. Tudo isso é importante, Margarete. Tudo isso é importante, Margarete. Você fala línguas estranhas, Margarete. Você tem experiência do batismo com o Espírito Santo. João falou, João Batista, ele vos batizará com o Espírito Santo. Existem pregadores por aí, ministério dando curso de batismo com o Espírito Santo. Não. Vê se os apóstolos lá no cenáculo fizeram curso para tal coisa. O vento veio, a glória veio, cumpriu o seu dia de Pentecostes, todos foram cheios, batizados com o Espírito Santo. No Antigo Testamento o Espírito vinha e voltava, mas depois Jesus veio, cumpriu a missão, subiu e disse, não vos deixarei órfãos, vou mandar para vocês o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Por isso que tem muitos cristãos que vivem na mentira, porque não tem o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Estão entendendo o que eu estou falando? Se você me achou aqui, é porque você precisa ter uma nova experiência com Deus. Venha passar pela tenda de Moisés. Hoje, dia 21, 8 da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite, ou domingo, dia 23, ou na semana que vem. Está entendendo, Lenice? Você é batizada, Lenice, com o Espírito Santo? Não, missionário, eu fui batizada nas águas. O batismo nas águas é para a remissão dos pecados. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento por dentro e por fora, da glória e da presença de Deus. João Batista falou, eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Me explica, evangelista Daniel de Oliveira, o que é o batismo com fogo. É poder sobre poder. Por isso que existem níveis de fé, de santidade, de temor. Batismo nas águas, muitos desviam. Batismo com o Espírito Santo, tem até uns que deixam de falar línguas estranhas e desviam. E batismo com fogo, ninguém desvia. Porque ele é rocha sobre rocha, fogo sobre fogo. Ele é quebrantado, ele é sincero, ele é honesto. Hoje parece que as igrejas estão sendo batizadas com gelo, em vez de fogo. Nasce no gelo, vive no gelo e vai derreter. Repito, nasce no gelo, vive no gelo espiritual e vai derreter. E vai seguir o rumo das águas sem estar reservadas para Deus. Batismo com fogo é poder, é ânimo, é unção, é avivamento, é sinceridade. Batismo com fogo. A igreja primitiva era batizada nas águas pelo Espírito e pelo fogo. Eles enfrentavam leões sem reclamar da vida. Quando você vê um pastor reclamador, rapaz, estou passando luta, está me perseguindo, está mesmo. Porque ele mesmo lhe persegue. Mas aquele que é batizado com o Espírito Santo, com fogo, ele canta, ele é alegre, ele é feliz, ele é vitorioso. Por isso que eu digo, não há revolta. O revoltado é o inimigo, porque perdeu o céu e veio para a terra. Aí ele está revoltado. Então, João Batista pregou
Eu batizo com água, mas aquele que está chegando aí é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Cheio da glória, cheio da luz, cheio do fogo. É fogo sobre fogo. Para quê, missionário? Serve para quê? Para incendiar a seara dos filisteus. Para incendiar. Não com fogueira de idolatria de São João. Estou falando do fogo espiritual. Que queima o pecado, queima a iniquidade, queima a consciência, queima a vida da pessoa. E quando queima, rapaz, há um reflorestamento. A terra volta a brotar com uma erva mais pura, mais fiel e mais verdadeira. Campo espiritual. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí as igrejas hoje ficou gospel, né? Não tem mais língua estranha. Tem até pastor, pastora que não fala língua estranha, ou fez curso e aprendeu, né? Com os romanos. Espírito Santo e fogo. João Batista deu este testemunho. Aí muitos hoje é batizado com gelo. Grave o que eu vou falar. Vou gravar, missionário. Que é nascido da carne é carne. Se aprendeu, nasceu naquela maneira, vai continuar naquela maneira. Frio, frio, frio. Só estudo, teologia, psicologia, sociologia. Gelo seco, igrejas pintadas com cor que não convém. Que copiaram lá da Austrália, os americanos copiou dos australianos, foi um brasileiro lá da igreja de Belo Horizonte, copiou dos americanos e plantou no Brasil. Sai dela, povo meu. O cenáculo onde Paulo pregava era iluminado. Sai dela, povo meu. Batismo com o Espírito Santo. Então tem 3 batismos missionários, sim. Batismo nas águas para purificação. Batismo com o Espírito Santo, revestimento. E batismo com fogo, revestimento sobre revestimento. Todos os pastores e pastoras deveriam ser batizados com fogo. Porque senão a sua igreja é um culto fúnebre, é defunto gelado, porque tem um pastor gelado, e o gelo vai derreter. E não é gritaria, é o poder sobrenatural de Deus. Hoje tem pregadores que concordam com comida sacrificada a ídolos, que concorda com carnaval, que concorda com várias coisas que é coisas do fundo do inferno do mundo. Sai dela, povo meu. João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá entendendo, Elenir, Marisete? Compartilha este programa, viu? Patrícia, compartilha este programa. Ajuda-me a pregar, patrocina-me para continuar aqui. Manda uma oferta, um dízimo, um voto. Ou venha trazer hoje em minhas mãos, o domingo, dia 23. Agora veja o versículo de número 12. Em sua mão, na mão de quem? De João Batista? Não, na mão de Jesus. E em sua mão, na mão de Deus, tem a pá. Sabe para que serve a ferramenta pá? Para pegar o lixo e não jogar para debaixo do tapete da fé, escondendo. Não, 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 não. Tem na mão a pá. A pá só serve para pegar vidro quebrado, lixo, entulho, terra, fezes de cachorro. Você já viu aquelas pessoas que andam com um cachorro pela rua? Eles andam com um saquinho de lixo e uma pá.
Lá onde eu moro, vejo um bocado de madames, de homens, com um saquinho, mas não é missionário, não é higiênico, Mas Jesus tem a pá para limpar. Ele tem a pá. É só você dar lugar, né? E limpará a sujeira, a eira, colherá no celeiro o seu trigo, coisa pura. Queimará a palha no fogo, misericórdia. Hoje é muito crente palha, muito crente psicólogo, analista. Eu não sou contra a pessoa estudar, não, sou a favor. Bem a favor. Mas o conhecimento acadêmico, sociologia, psicologia, teologia. Às vezes você aprende uma teologia sistemática com a idolatria, com igrejas frias, você vai ser frio também. Eu sou a favor que estude mesmo. Mas não deixe o conhecimento, a letra matar o espírito. É o que está havendo hoje. Pregadores que já foi uma bênção, hoje é um carvão. Pior é se for cinza, porque a cinza o vento leva, o carvão ainda pode pegar fogo na churrasqueira santa. Tá entendendo, Antônio Marcos? Você é uma churrasqueira santa, Antônio Marcos, ou você já virou cinza? Diga-me, servo de Deus. Em sua mão tem a pá e limpará a eira, recolherá no celeiro seu trigo, queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Misericórdia. Essa palha aqui é a palha permanente, aonde o bicho não morre e nem o fogo se apaga. Vem estar conosco hoje. Você quer ter uma experiência? Batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Há uma bênção. Esforça, viu? Faça a tua parte. Faça a tua parte. Venha logo. A Bíblia diz: levanta, ponha-te de pé. Venha, caminhe, corra, suba, haja. A bênção está na Catedral da Bênção. Venha buscar. Eu não estou lhe chamando para deixar sua congregação, não. Eu não sou fariseu, não. Eu não sou pescador de aquário igual tem muitos, não. Deus me chamou para ser evangelista de nações. Vem estar conosco. Aproveite o feriado de hoje, o domingo, dia 23, tá bem? E vigie nesses dias, viu? Vigie, viu? Você tem que estar na fogueira do Espírito, rapaz. Você tem que estar na presença de Deus. Vem estar conosco. Amém, meu bispo. Sou casa da bênção, informa pastor fiel Antônio Marcos. Vamos falar com Deus. Compartilhe este programa, porque este programa produzirá frutos dignos de arrependimento, Brasil. Deus! Em nome de Jesus, aquele que foi apresentado pelo profeta para o povo crer, João Batista, ele mesmo falou que eu diminua e que ele cresça. E assim aconteceu. Ministério de profeta durou até João Batista. De lá para cá, ninguém pode dizer que é profeta. Poderá ter, sim, o dom da profecia bíblica. Esta é a verdade verdadeira. Hoje muito se diz que é profeta porque são ladrões e salteadores. A tua palavra diz isso.
Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este dia 21, como o Senhor nos enviou aquela multidão na quarta-feira, envie hoje também, domingo, dia 23, para este povo passar pela tenda e ter uma experiência, um novo nascimento, um novo batismo, uma nova oportunidade. Abençoa aqueles que me patrocinam para estar aqui, com oferta, com dízimo. Que eles não esqueçam o número do Pix, 719918622232, Bradesco Daniel de Oliveira. Ou venham à igreja trazer em minhas mãos para receber uma ministração da dracma perdida. Abençoa-nos no dia de hoje. Abençoa a grande família evangélica, a família católica, a família espírita. Se todos os pregadores pregassem a verdade, o povo andaria na verdade. Mas é tanta enrolação e mentira, porque aquele que é nascido da carne continua na carne. Abençoa a todos. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio, ferramentas de trabalho, e abençoo este povo com a bênção do ânimo, para estarem hoje na catedral, na sede, no bairro da Liberdade também. Eu oro em nome de Jesus. E abençoo, meu Deus, esta mãe que está orando, esta pessoa que está orando pela filha, pelo filho, pela viagem que vai fazer, pelo lazer, pelo passeio. Guarde-os pelo amor do seu nome. Em nome de Jesus. Tua palavra diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta ganhar multidões, ganhar muito dinheiro e ir para o inferno? A tua palavra já revela isso. Eu oro por todos, para que a palavra seja pregada em forma de línguas de fogo, para que haja uma semeadura para vencer os dias maus. Abençoa. O Senhor me mandou também orar pelo Brasil. Eu oro por cada estado do Brasil, pelo Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, estado do Espírito Santo, Mato Grosso do Norte, do Sul, Minas Gerais. Eu oro, meu Deus, pelo Distrito Federal, estado de Goiás, Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas, Pará, Paraná, Tocantins. Eu oro em nome de Jesus pelo estado do Maranhão, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Piauí. Eu cubro o Brasil com as orações, Sergipe, Alagoas, a Bahia, eu oro pela Bahia. E peço pelo Nordeste do Brasil a sua misericórdia, nestes dias agora. Tenha misericórdia, guarda este povo, livra-os de todo mal, tragam eles ao conhecimento, e que o Senhor levante pregadores de justiça para pregar a verdadeira palavra que está na Bíblia. Eu abençoo a todos. Coloca anjos ali na porta da catedral da sede para o grande dia de hoje. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Todos possam dizer:
Que assim seja. Em nome de Cristo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira, lembrando que nós estamos em cadeia com a Rádio A Voz da Bênção e também a Rádio Gospel 98.3. Deus abençoe. Josilene Silva, Jesse Vitor, Amanda Andrade, Elenir Brandão, Dalva Rodrigues. Deus os abençoe sempre. O endereço onde eu vou estar é Largo das Sete Portas, 446. Daqui a pouquinho, 8 da manhã, 2 da tarde, tá bem? Chegue cedo. E outra coisa, não venha com pressa não, viu? Porque estes dias desta campanha, o culto vai até a hora que o Espírito comandar. Venha disposto, disponível para receber a bênção completa. E não venha para ficar olhando para relógio também não. Venha disponível para guardar a bênção que irá te envolver. É uma campanha revelada e muito poderosa, como nunca houve na Bahia. É a campanha mais poderosa de todos os tempos em Salvador, a Tenda de Moisés, no altar da catedral e da sede. Meu abraço a todos vocês. Ore por mim, porque hoje é um dia de muito trabalho. Estenda a sua mão e me abençoa, e eu abençoo vocês. Vocês oram por mim, eu oro por vocês. Neste dia 21, me cubra, viu? Com a sua bênção também. Deus os abençoe. Shalom, Brasil.